Muitas vezes a mãe descobre, né, a criança diagnosticada, criança ou adulto, tá? Diagnosticado com diabetes tipo 1, e aí começa a fazer insulina, a glicemia vai baixando. Logo no início fica muito desregulado. Por quê? Porque os dias que ela ficou sem insulina, que a glicemia ficou muito alta, a própria glicemia alta gera uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. Então, nos primeiros dias fica difícil de baixar, fica subindo e descendo, é uma loucura. Conforme vai passando os dias, a glicemia vai estabilizando, porque você vai quebrando aquela resistência insulínica, a própria célula beta começa a produzir um pouco mais de insulina. Por quê? Porque diminuiu a dificuldade, porque a hiperglicemia dificulta também a célula beta. Isso por mecanismos moleculares, tá? de trabalho da própria célula. Isso acontece a nível celular. Resumindo, você começa a usar insulina, a glicemia vai baixando. Aí ela vai baixando, vai baixando, vai baixando. Muitas vezes você vai diminuindo a dose de insulina. E aí o médico vai te falar assim, você está na fase, sua criança ou você está na fase de lua de mel. Ou seja, as suas células estão produzindo insulina, as suas células beta. Aí a gente entra na esperança. E eu entrei na esperança, fiquei feliz, agradeci a Deus, pedi a Deus, que bom, minha filha vai, Deus, mantenha minha filha na lua de mel. Então, só que com o tempo, e aí esse tempo vai variar, tem muitas coisas que podem influenciar, mas vai passando um tempo e o processo autoimune, ou seja, o processo destrutivo das células, dos linfócitos T, destruírem as células produtoras de insulina, ele vai caminhando e a gente vai destruindo as células produtoras de insulina. E aí vai chegar uma hora que você vai ver aí como é que eu sei que está chegando? Dica, vai ficando cada vez mais difícil de manter a glicemia normal, principalmente no pós-prandial, principalmente depois do almoço, que é quando eu preciso de uma produção de insulina mais rápida e mais intensa, e aí o meu pâncreas que está lá, meio perrengue, já não está dando mais conta. Então, como é que vai saber? Vai depender do que você vai começar a insulina. Se essa produção de insulina pelas células beta vai caindo progressivamente. Aí a segunda pergunta dela, sempre será basal? Sempre. Eu sempre vou ter que ter uma basal. Às vezes, durante o... Bom, peraí, vamos até organizar. Já me contaram, mães contaram, médicos contaram que a produção endógena ficou tão boa que a mãe parou de aplicar insulina. A criança não precisou de insulina por um bom tempo. Isso acontece? Acontece. Quanto tempo? Vai demorar aí, em média, até 2 anos. Adulto, você pode ter um período de lua de mel, né, que a gente chama de lua de mel mais prolongado. E aí, no caso do diabetes tipo 1 LADA, isso é longo, ok? E aí, a pessoa pode ficar até sem insulina. Aliás, curiosidade, vamos abrir um parênteses aqui. Muitos pacientes com diabetes tipo 2 são diagnosticados com tipo 2 e depois vão fazer uma pesquisa e descobrem que o paciente tem diabetes tipo 1 e tipo LADA, tá? Mas aí voltando, aí tá sem insulina, a produção de insulina pelas células vai caindo, porque as células estão sendo destruídas, e aí você precisa de usar a insulina basal, aí como o próprio nome diz, é o básico. E aí conforme a produção vai caindo cada vez mais, ou seja, você vai precisando de entrar com outras doses de insulina para cobrir a alimentação. E aí a insulina rápida. Acho que eu demorei para responder, mas eu tentei responder bem, tá?